Então, pessoal, bom dia. Vamos iniciar no horário, né? 9h30, já tem 17 pessoas aí conectadas. Vamos aguardar o restante. Quero agradecer a presença de todos, né, que estão aqui, que tiraram um tempinho no seu sábado para estar participando, para estar prestigiando aí, e aprendendo, né, com o Nelson, da Marcha, gerente de produtos, sobre o sistema de armazenagem em silo bolsa, né? A gente vai focar um pouquinho no grão, mas a gente sabe que esse sistema se expande para a pecuária, né, para armazenamento de grão úmido, de silagem. Quero agradecer aqui a presença de alguns parceiros comerciais, né, que estão online aí. Deixa eu ver aqui quem está online já. Mais uma galera para entrar, deixa eu permitir aqui. Mais 4. Pessoal da Araguaia Máquinas entrando agora, lá de Santana do Araguaia. Opa, Ricardo, bom dia. Entrando agora também o Danilo. O Danilo, que é o supervisor da região norte aqui da Marcha Brasil. Então, está sempre conectado com a gente sobre a armazenagem de grão, né, no seu bolso. O pessoal da Agripeças também estou vendo que está online aí. O Augusto, da Unicamp Paragominas. Augusto iniciou o ano aí com 2 embolsadoras, 2 extratoras no estoque, para atender a região aí, né? Está sempre com estoque, com peça para atender o povo. Mão de obra também, né? Precisar, ele está lá para ajudar. Pessoal da revenda, pessoal da Extraplast está online também, né? Estou vendo aqui. Então, o objetivo é discutir sobre o sistema de armazenagem no sistema silo bolso. Vou passar a palavra para o Nelson para iniciar aqui a apresentação e falar um pouquinho da empresa também, né? Bom dia, pessoal. Obrigado, Ricardo, né, por promover esse encontro, né, com pessoas envolvidas no nosso segmento, pessoas que já estão no meio, pessoas que querem buscar mais informações. Tá? É uma satisfação muito grande nossa aqui por parte, né, da empresa, e sempre é bom falar sobre o assunto, né? Claro que é um assunto que está em transformação, né? Cada ano, a cada momento que passa, as coisas se transformam. E é sempre bom a gente estar se reunindo, conversando com as pessoas e tentando passar um pouquinho também do nosso conhecimento. Obviamente, a gente não é detentor de todo o conhecimento, mas o pouquinho que a gente conhece, a gente faz questão de compartilhar, né, para as pessoas. E o que a gente quer, na verdade, é que o sistema como um todo ele prospere a nível nacional, assim como já está bem prosperado, né, internacionalmente. Tá? Então, obrigado, pessoal. É um prazer estar com vocês. Espero que nesses minutos que a gente vai estar juntos, né, nessa reunião, nessa apresentação, a gente possa colaborar um pouquinho com vocês. Então, como o Ricardo falou, a ideia é a gente falar um pouquinho, então, sobre o sistema de armazenagem como uma estratégia. Vou compartilhar aqui a apresentação com vocês. Acredito que já esteja na tela, né? Todos já estão vendo a página inicial. Só me confirma, Ricardo, está ok? Tá tudo ok. O áudio está bom? O pessoal está conseguindo me escutar? O áudio também tá ok, tá todo mundo ouvindo bacana aí. Beleza. Então, qual que é a nossa proposta, né, nessa manhã? A gente fala um pouquinho sobre a armazenagem de grão, de uma forma estratégia, né? Vamos falar assim, vamos apresentar alguns números, alguns dados que a gente precisa e necessita entender um pouquinho sobre a cada mudança que passa de anos. As safras, elas oscilam bastante. E, claro, também sempre com um olhar, né, voltado também para o estado aí do Pará. Sabemos que aqui na nossa reunião tem outras pessoas de outros estados,
né, mas o Ricardo aí como um olhar mais próximo para a região comercial dele, né, o estado do Pará, então a gente também vai, em alguns momentos, falar um pouquinho sobre o estado, certo? Para quem não conhece a Marcha, tá? A Marcha é uma empresa, a gente fica aqui próxima a Porto Alegre, bem pela gente de Porto Alegre, tá? Uma empresa gaúcha, tá? Uma empresa que já está, completamos o ano passado, tá? 20 anos de fundação, tá? Uma empresa que começou pequena, apostando num segmento até então muito desconhecido no Brasil, né? Apostou nessa tecnologia, trabalhou muito, tá, para que chegássemos no cenário que estamos hoje, né? Então, essas 2 décadas de mercado trouxe muita experiência para nós. Temos a questão do pioneirismo e a obrigação de estar sempre buscando evolução também. Então, são características da empresa, tá? E fez com que a gente fosse também reconhecida pelo mercado como uma empresa com produtos de qualidade, durabilidade, né, com baixo índice de garantia. Isso é muito bom, traz muita confiabilidade para os nossos produtos. E reflexo disso foram algumas premiações que a empresa foi adquirindo no decorrer desse tempo, né, premiações muito conceituadas, como é o prêmio Gerdau Melhores da Terra, que começou mais voltado aqui para a região sul, mas hoje já está a nível nacional, inclusive na principal feira que a gente tem no Brasil, a Grishow, esse prêmio também ele é abordado, né, premiando, então, produtos de destaque na cadeia. E temos uma ação comercial, né, em todo o nosso território nacional, abrangendo praticamente todos os estados, com nossa equipe comercial, com nossos representantes, parceiros, distribuidores, né, fazem com que a gente consiga estar mais perto do produtor, do cliente final. E também aumentamos e estamos fortalecendo cada vez mais a nossa participação fora do Brasil, né, onde a gente sabe que a gente tem uma concorrência maior, vamos dizer assim, porque o cenário internacional ele é muito mais competitivo, mas a gente está disputando aí com grandes players do mercado nossos excelentes produtos, trabalhando muito forte na exportação e também buscando novas tecnologias, buscando referências no mercado internacional para a gente adotar aqui no Brasil, né, que faz todo sentido. Nós somos um país totalmente agrícola e faz sentido a gente cada vez mais aportar essa tecnologia. E, reflexo disso, como eu falei, a gente está sempre em constante movimento. Isso faz com que a gente está sempre aumentando o nosso portfólio de produtos, buscando produtos para aumentar e atender praticamente todas as necessidades aí dos produtores, tá? Lembrando que a gente atua tanto no segmento da agricultura, como no segmento também da pecuária. Mas, rapidamente, né, uma linha do tempo das premiações que eu comentei para vocês. Então, desde 2014 recebemos o primeiro prêmio, né? Depois com a Ingrain 100, depois com a Outgrain 215, a extratora em 2016. 21 e 22 recebemos também premiações como destaque não só de produto, né? Em 14 e 16 foi mais voltado especificamente para o produto, né? A invenção, a funcionalidade. E 21 e 22 recebemos através da revista Globo Rural, então, destaque como empresa, leva em consideração aí todo o segmento, né, nós disputando com outras empresas do agro, e a gente ficando muito bem colocado nessa premiação. Certo, pessoal? Rapidamente, passei, então, aí um breve resumo da nossa empresa, da nossa área de atuação, onde nós temos não só o Ricardo, mas outras pessoas que levam a nossa marca, a nossa empresa, a nível nacional e internacional, para a gente difundir cada vez mais esse sistema. Para a gente entender um pouquinho melhor e para a gente fazer uma introdução também sobre esse mercado, eu vou trazer alguns números, né, que eu falo com relação às perspectivas de agricultura para 2025, tá? E não tem como falar em agricultura, não tem como falar em perspectiva do agro sem a gente falar das estimativas, né, da safra brasileira de grãos, sem a gente falar da soja, principalmente, sem a gente falar do milho, que são as 2 principais culturas que a gente tem a nível nacional. Então, são commodities que a gente é muito bem conceituado e a gente depende, o agro é balizado por isso, né? Então, uma safra boa traz muito investimento, traz muitas
progressões a nível nacional, né? O nosso PIB se movimenta muito com o nosso mercado do agro, principalmente vinculado à nossa produção de grãos na sua totalidade. E aí eu compartilho com vocês alguns números, tá? De um parceiro nosso, que está sempre divulgando e também trabalha nessa estimativa de mercado. A gente tem para a safra de 25, o soja, tá? Um crescimento em relação ao ano passado. Então, isso já é uma estimativa muito boa. Essas estimativas elas vão sendo atualizadas a partir do momento que o ano vai evoluindo, né? Então, são dados recentes aqui do início de janeiro, onde a gente tem uma estimativa de produção da soja, tá? Batendo aí cerca de 177 milhões de toneladas. Tá? Isso já é um indício muito bom frente ao ano passado. Tá? Obviamente, nós temos oscilações entre os estados, né? Alguns estados mais produtivos, outros não, mas, com relação ao ano passado, todos têm uma perspectiva, uma evolução em termos de percentual, né? Um pouco maior. O estado do Pará é um exemplo deles, tá? Que eu trouxe aqui para vocês em destaque. O estado do Pará, ele tem uma estimativa de safra para a soja quase 19% em relação a 2023. Então, é um indício muito bom para o estado, tá? Porque ela só fica abaixo do Mato Grosso, que vai ter um percentual de 19%, e do próprio São Paulo de 23%. Né? Mato Grosso disparado, nosso principal produtor de grãos, de soja especificamente do Brasil. Então, o estado do Pará está muito bem projetado, vamos dizer assim, para esse ano, ficando abaixo apenas do Mato Grosso e São Paulo, em termos de variação percentual, ou seja, melhorou o cenário frente ao ano passado. Tá? Isso para o milho, para a soja, tá, pessoal, para a safra, estimativa de safra para 2025. Para o milho, tá, acontece um parâmetro muito similar. Então, na totalidade, tá, considerando as duas safras, tem regiões que trabalham com a safrinha, né, 2 safras por ano, mas aqui a gente traz um cenário, então, da estimativa de produção de milho total para a safra 25, que vai bater aí, segundo as estimativas, cerca de 130, 129 milhões de toneladas, o que já é uma variação muito boa frente à safra passada, né, de 12%. Com relação à distribuição disso nos estados, né, aí sim o milho traz algumas variações, a maioria positivas, né, umas bem positivas e outras nem tanto, mas em destaque também o Pará, muito bem posicionado, vamos dizer assim, essa evolução frente a ele mesmo. Então, tem aí uma estimativa muito boa de acima de 60% com relação à safra anterior. Então, isso é muito bom, perdendo apenas para Pernambuco e Alagoas, que realmente vão ter uma estimativa produtiva muito excelente, tá, com relação ao ano passado. Então, muito otimismo de mercado, vamos dizer assim. Claro que isso são estimativas, né? Varia de regiões para regiões, as estimativas são atualizadas, tem impacto do clima na época de colheita também, muito, muito acentuado, então, mas o cenário é muito promissor, isso é muito bom. Então, temos indícios de que em 2025 teremos uma condição melhor que o ano passado. Então, isso deixa a gente muito confiante, muito contente com relação a isso. Não só nós, mas, como eu falei, o Brasil é um país agrícola, então o nosso PIB tem uma participação muito boa do agro, então isso deixa com que o país como um todo a gente fique bem satisfeito, a gente torce para isso, né? Quem trabalha no agro torce para que a gente sempre tenha safra produtiva, a gente sempre tenha o nosso agro se movimentando de todas as formas. Então, se a gente considerar a nossa estimativa de produção de soja, tá, que dá aí 167 milhões de toneladas, se a gente somar somente a produção de soja e a de milho, que são as duas principais culturas, tá, que a gente tem, estima-se, então, uma produção total de 207 milhões de toneladas para essas duas culturas, o que é bastante coisa, tá? Frente a isso, a gente considerar a produção total, incluindo outras culturas, né, o próprio arroz, o trigo, o sorgo, tá, feijão, e são dados coletados, informados e atualizados pela Conab,
a gente tem estimativa, então, para a safra de 24 e 25, 322 milhões de toneladas, tá? Obviamente que a soja e o milho, né, são disparados as principais culturas, mas a gente sempre relaciona as outras demais, porque todas elas, né, são passíveis de se trabalhar com armazenagem, né, seja fixa ou seja móvel, né, e aí entra a questão também do silo bolsa. Então, se a gente considerar, então, toda essa produtividade brasileira, acima de 300 milhões de toneladas, a estimativa para 2025. Tá? Isso, então, é o cenário, é o contexto de safra para esse ano, certo? Quando a gente fala em safra, não tem como a gente não falar em armazenagem. E aí sempre se discute, né, as capacidades de armazenagem no Brasil. Tá? É um fator que fica muito em voga nesse momento, né, de safra. E aí eu trago para vocês alguns números também divulgados e livre acesso para todas as pessoas, né, no site da Conab, onde traz a distribuição, então, aonde estão as maiores capacidades de armazenagem estática no Brasil. Obviamente, elas se concentram nos estados maiores produtores, né? MT, o principal deles, e aí seguido do Rio Grande do Sul, que tem também um cenário muito promissor para essas capacidades, Paraná, Goiás, São Paulo, e ela vem, então, decrescendo. Mas, na sua totalidade, se a gente reunir todos os estados, todos os armazéns, nós temos, então, uma total, a nossa capacidade geral no Brasil hoje se nós preencher todos os silos, é de 210 milhões de toneladas, certo? Para o estado do Pará, né, nós temos, ela ocupa aí uma posição intermediária, né, vamos dizer assim, muito aquém dos outros estados, mas hoje ela tem uma capacidade de 2,6 milhões de toneladas, é a capacidade estática hoje do estado do Pará. Então, se a gente fizer um somatório, vamos lá, vamos pegar a nossa armazenagem total, nossa capacidade de armazenagem total no Brasil, considerando a armazenagem estática no silo, a gente tem capacidade de 210 milhões de toneladas, tá? Frente a uma estimativa de produção total de grãos de 322 milhões de toneladas, essa conta é que não fecha, tá? E aí que vem a famosa frase do déficit de armazenagem, tá? Ou seja, nós temos atualmente 65% dessa capacidade. Tá? O restante é um déficit de armazenagem, que isso está sempre em mídia, sempre se fala, e realmente é uma contestação, né, uma constatação, desculpa, no nosso cenário agrícola no Brasil. Né? Isso vem aumentando cada vez mais, certo? O estado do Pará possui, né, uma situação um pouco mais agravante, vamos dizer assim, né, porque ela tem a capacidade total de armazenagem dela, ela é muito inferior à sua capacidade produtiva, vamos dizer assim, né, nesse caso aqui 6,04, apenas soja e milho, né, foi feito esse levantamento. Então, ela tem apenas 43% dessa capacidade. Então, o cenário do Pará é pior do que o cenário brasileiro com relação a isso. Obviamente que, durante a safra, o grão está sempre em movimento, né? Então, assim, nem tudo vai estar estático nesse momento parado na armazenagem fixa. Mas isso é o que a gente sempre trabalha e a gente usa como estratégia. Tá? Tanto o produtor quanto as indústrias, as cooperativas, todo mundo que se envolve na parte produtiva de grãos do Brasil, isso é um cenário que já mostra algumas tendências. Então, se o cenário de produção realmente se concretizar, podemos vir ter problemas, né, de capacidade. Isso são fatos, são números, né? Isso vem decorrente de outros anos também. A gente, né, vê histórico no passado aí, grande quantidade de grãos sendo armazenado, sendo colocado a céu aberto, porque faltou, de certa forma, planejamento, né, com relação a isso, né, aonde eu estocar esse meu grão. Esse é um gráfico muito interessante também, que mostra uma visão de passado e uma projeção do futuro também, com relação a nossa relação entre a nossa capacidade estática e a nossa capacidade produtiva, né, safra de grãos. Então, as duas curvas, né, ou a curva superior e as barras inferiores são a nossa evolução nesse aumento da capacidade estática frente à nossa
o aumento de produtividade, safra de grão perante aos anos. Então, esse gap, né, as duas têm uma tendência de alta evolução durante a projeção dos anos, mas a tendência é que isso aumente cada vez mais. Então, isso é um cenário, olhando mais para o futuro, que tende, né, a ficar maior, tende a piorar, vamos dizer assim. Obviamente que nós temos a safra sempre oscilando, né, nem toda safra, nem todo ano são iguais, já tivemos históricos no passado, né, onde a safra ela é inferior à relação ao ano anterior, mas a tendência é que sempre se evolua. Então, aqui vai sempre aumentar esse déficit. O déficit é, então, a nossa capacidade de armazenar frente à nossa capacidade de produzir, né, na sua totalidade. Então, sempre, se a gente projetar aí um horizonte para 6 anos, 5, 6 anos, esse nosso déficit aumenta cada vez mais. Então, são projeções, né, se analisa o passado, se projeta o futuro e se monitora o presente. É dessa forma que os analistas, né, as grandes empresas conseguem nos munir de informações, e com essas informações a gente consegue trabalhar, sim, com planejamento estratégico. É possível fazer uma programação, é possível ter um preparo, mesmo tendo essa volatilidade da safra que a gente tem, que depende de condições climáticas, que depende de vários fatores, depende da questão governamental, mas é possível a gente se organizar com essas projeções, tá? E é isso que eu trago para vocês com relação a esse déficit de armazenagem, tá? Mas não é só isso, tá, pessoal? Não é apenas esse fator. Ok, a gente sabe que a gente tem no Brasil essa capacidade, mas além disso, a gente tem uma condição, que já é de conhecimento de todos, que a gente tem um desafio muito grave no Brasil, que não é de hoje, que são os desafios logísticos da safra. A safra é um período curto, um período onde tudo acontece, as coisas têm que ser muito ágeis, muito rápidas, e aí as coisas também não acontecem como deveria, principalmente com relação aos custos, né? Então, o frete ele vai aumentar, as projeções já para esse ano são projeções já maiores, né, com relação aos fretes, com relação a esse tema já vem sendo discutido também, né, como a gente facilitar a logística, como a gente fazer escoamento para exportação dos nossos grãos. Nós temos problema dos portos, nós temos problema de filas para fazer o descarregamento desses grãos. Então, sim, além do déficit de armazenagem, da nossa capacidade de armazenar, nós temos um problema logístico, nós temos um problema para escoar esse grão. Tá? Então, se a gente junta essas duas coisas, faz sentido a gente nos preparar estrategicamente. Vamos ter uma safra boa? Onde vamos alocar o nosso grão? Aonde vamos colocar o nosso grão? De que maneira vamos nos preparar para que a gente não fique refém tanto da armazenagem quanto dos altos custos que tem nesse período? Então, os desafios logísticos do agronegócio em 2025 eles são muito grandes, tá? A própria infraestrutura portuária nossa já está mostrando algumas limitações, isso faz com que a gente tenha realmente uma necessidade de um certo preparo, certo? Frente a isso, nós temos um lado bom, nós temos uma estimativa de safra brasileira muito boa, que isso traz muitos entusiasmo para todas as pessoas que trabalham no segmento. Por outro lado, nós temos esses entraves, que são os déficits de armazenagem, nossa capacidade de armazenar, os desafios logísticos, né, que são recorrentes e aumentam a cada ano. E qual seria, então, a estratégia que a gente poderia utilizar, né, para resolver ou amenizar esse problema? Tá? De que forma que a gente pode poder devolver a decisão da venda para o agricultor? O agricultor lá que tem um sofrimento, preocupações com plantio, com chuva, e chega o momento da colheita, ele está satisfeito, deu a estimativa de produtividade que ele estava imaginando, ele precisa comercializar esse grão. E aí ele fica refém de todo esse cenário, de escoamento, de preço. Como é que a gente pode devolver, então, esse poder de decisão? Opa, agora eu tenho uma espécie de um certo controle. Como é que a gente pode colher sem ficar refém de um frete alto, uma disponibilidade de transporte? Como é que a gente pode armazenar com muita flexibilidade, tá? E sem muito investimento? Né? O investimento não é muito alto, tá? Não depende muito de mão de obra, tá? Com relação a uma
futura construção tradicional no silo fixo, tá? Como é que a gente faz para armazenar esse grão de uma forma temporária ou flexível? E como é que a gente pode vender o grão para alguns lugares onde não tem capacidade para receber, sem muita infraestrutura, né? Pensando do outro lado. A resposta está aqui, tá? Tem várias nomenclaturas a nível nacional, né? As pessoas chamam de vários nomes, mas é o famoso e conhecido silo bolsa, né? Embalagens onde são possíveis armazenar uma certa quantidade de grãos. Isso é uma tendência mundial, é um sistema de armazenagem, né, móvel, mundialmente conhecido, em vários países muito bem já difundido. É uma alternativa muito inteligente, econômica e segura, tá? É muito segura, né, com relação a esse sistema. Como eu falei para você lá no início, a própria Marshall está há 20 anos trabalhando nesse sistema, há 20 anos falando sobre o silo bolsa no Brasil. Então, não é uma tecnologia recente, já é uma tecnologia que já está muito bem distribuída ao longo do território nacional, mas com muita possibilidade. Existe muito recurso, muitas possibilidades que, no decorrer dos anos, isso vai também melhorando. Então, o armazenamento móvel do silo bolsa, ele está transformando, sim, drasticamente, né, o armazenamento de grãos e também silagem, né, a parte da pecuária em todo o mundo, né, porque realmente ele traz muitos benefícios para a cadeia. Mas, para quem não conhece, né, o que realmente é o silo bolsa? Do que a gente está falando? A gente, né, eventualmente, as pessoas andam pelas lavouras, né, viajam e olham aquela embalagem enorme, aquela, né, salsichão, aquela tripa enorme, branca na lavoura. O que tem ali dentro? O que é? Como é que funciona? O que precisa ter para a gente entender sobre quais são os riscos, quais são as vantagens, tá? Então, nunca é bom a gente falar, nunca é demais a gente falar do silo bolsa. Sempre a gente precisa reforçar, apesar de ser uma coisa muito simples, tá? Mas elas trazem uma eficiência muito grande para o sistema. Tá? E a simplicidade dela é você fazer um investimento barato para você guardar um patrimônio grande. Tá? Se você pegar uma bolsa hoje, por exemplo, 9 pés, 60 metros, tá? Considerando soja, vai te dar aí 3 mil sacos. Né? 3.300, tem uma variação. Faz vezes a cotação do grão que está armazenado, a própria soja, tu vai ver qual o volume monetário armazenado dentro de uma bolsa e o quanto você pode ganhar com isso com pouco tempo de armazenamento. Então, é isso que as pessoas têm que ter ciência com relação ao silo bolsa. Tá? Ele armazena um tesouro, né, que é a safra, que é os grãos dos produtores, e ele tem uma importância e ele é totalmente seguro. Né? Ele traz benefícios para esse sistema. Quando a gente fala que é um sistema de armazenamento móvel, é justamente isso. Você pode armazenar aonde você bem entender. Eu quero otimizar minha colheita ao máximo, eu quero fazer do lado do talhão onde eu estou colhendo. A colheitadeira já consegue abastecer o silo bolsa. Otimiza o máximo da sua colheita, porque daqui 2, 3 dias tem previsão de chuva e eu já quero colher e armazenar. Então, é móvel, você pode colocar em qualquer lugar. Sua principal característica, tá? Ele cria uma atmosfera sem oxigênio. Isso faz com que impede o desenvolvimento de pragas e insetos durante a armazenagem de grãos e silagem, tá? É o famoso ambiente hermético que a gente fala. A palavra correta, técnica, é hermeticidade. Tá? E aí eu posso armazenar dentro dessa embalagem, né? Tanto grãos secos, tá? Soja, milho, trigo, arroz, né? Como também a parte de alimentação animal, que é as silagens, tanto silagens de planta inteira, como também silagens de grão úmidos ou grão reidratados. Então, atende também os dois segmentos nessa conservação desses produtos. A instalação é muito fácil, tá? O investimento é muito baixo, tá? E ela também tem um poder de conservação da qualidade do produto. Então, são produtos feitos, são embalagens, né? São produtos feitos de polietileno, com aditivos anti-UV. Após a utilização, a bolsa pode ser vendida e comercializada também. Também tu pode também pode e deve também trabalhar na preocupação com o meio ambiente, na questão da reciclagem também.
Então, e monetariamente também a questão do investimento é interessante, porque você pode revender essa embalagem, né, para comercializar futuramente. Mas, mais do que nunca, ela é uma alternativa muito inteligente, muito econômica e muito segura, tá? E que você pode aumentar a sua lucratividade no negócio. E você pode, deve, trabalhar com planejamento estratégico. O que é isso? Eu posso me preparar um ano anterior, né, adquirindo equipamentos, impulsadores, extratores e a própria embalagem, né, que é o silo bolsa, estoque do silo bolsa, e isso eu posso deixar reservado, caso a estimativa de safra aconteça, caso eu consiga, no ano posterior, eu conseguir precisar, você tem ali de pronto, você tem imediato, você tem a pronta entrega, e é muito rápido para você conseguir utilizar. Algumas curiosidades do silo bolsa, tá? Como eu falei para vocês, no Brasil, essa tecnologia está há 20 anos, mas ainda a gente anda passos mais lentos, né? Diferente do que países como Argentina e Uruguai, onde, né, quem já teve o prazer de andar pela Argentina vê que o silo bolsa ele é muito difundido. Então, realmente traz essa segurança, né? Basta você andar com países muito próximo do nosso, vocês vão ver que a Argentina já está muito mais avançado com relação a isso. No Brasil ainda a gente está andando com alguns números, né, cerca de 30%, 35% nessa evolução aí, ano após ano. Mas nos últimos anos cresceu aí quase 20%, isso é muito bom, tá? E muito bom também na condição que as pessoas saíram da condição de emergência para a condição estratégica. É isso que a gente está tentando colocar isso para vocês. O Silo Bolsa, um tempo atrás, ele era emergencial, ou seja, eu esperava alguma coisa acontecer e eu recorria para o Silo Bolsa. Era rápido, eu conseguia adquirir fácil e já fazia a atuação. Mas hoje, a necessidade de um planejamento. Eu preciso me planejar, me preparar e utilizar o Silo Bolsa para que eu possa, eventualmente, utilizar. A produção pode ficar 24... Oi. Só um pouquinho interrompendo. Diz aqui ao final, a gente vai ter um momento de discutir, né? Mas o pessoal que já tiver dúvida, pode estar mandando no chat lá a pergunta que tiver dúvida, que ao final a gente já vai certeiro. Tá ok? Isso. Obrigado, obrigado, Ricardo. Isso, a ideia é a gente passar, né, fazer essa apresentação aí para vocês de uma forma mais sucinta e mais rápida. E aí, no final, a gente abre para discussão, a gente pode voltar e também falar sobre algum assunto que ficou para trás e queira a gente discutir um pouco mais. A gente pode abrir, sim, no final, essa rodada de questionamentos. E se vier escrita também, fica até melhor para a gente discutir. E aí o Ricardo vai gerenciando esses questionamentos aí. Ok? Vamos ok, avançar. pode continuar aí. Aí o pessoal manda dúvida no chat que tiver. Beleza. Uma pergunta que sempre nos fazem, né, é por quanto tempo eu posso deixar o grão armazenado dentro da bolsa, tá? A bolsa é uma embalagem, né? E como toda embalagem, ela tem um prazo de validade e quem determina esse prazo de validade é o fabricante da bolsa, tá? Mas a grande maioria dos fabricantes indica entre 18 a 24 meses, então, de estocagem, né? Porque a bolsa está exposta a condições climáticas, chuva, sol, resseca, é um plástico, né? Então ela, assim, tem uma durabilidade de até 24 meses, tá? Sem perder a qualidade do grão, tá? Esse sistema hermético, esse ambiente hermético faz com que você retire o grão com a mesma qualidade que embolsou. Então isso é muito positivo, tá? Os custos são muito menores quando a gente fala do sistema móvel, do sistema estático, né, ou de armazém, ele é muito menor, o investimento ele é muito, muito mais rápido, então faz com que seja uma alternativa muito viável. Os próprios armazéns, né, cerealistas, cooperativas, já adotam o silo bolsa como uma estratégia, tá, de armazenagem temporária, no gargalo da safra, né, sem necessidade, então, de promoverem altos investimentos ou aumentar sua capacidade estática com estruturas novas. Então, o silo bolsa também, ele é um aliado para a armazenagem tradicional. Tá? Não é uma concorrência, ele não é um substituto, ele é um complemento, ele faz com que você, rapidamente, você estoque esse determinado grão numa velocidade muito rápida que nenhum outro sistema vai te colocar, certo? E principalmente a velocidade na colheita. Acho que
é o principal momento crítico, você tem que colher, você tem que escoar, você tem que armazenar, então são muitos fatores que a colheita precisa ser otimizada. E uma colheita realizada estrategicamente, então acho que é um dos melhores, o melhor fator, vamos dizer assim, para você ter uma rentabilidade na comercialização desses produtos. Vantagens do Bolsa são inúmeras, eu já fui citando para vocês no longo da apresentação aqui. Ambiente hermético, tá? É o principal deles, por isso que faz com que você tenha a mesma qualidade, né? Volto a dizer, a qualidade do grão que você colocar vai ser a mesma qualidade do grão que você vai retirar, salvos alguns cuidados, que eu vou falar depois, tá? Com o silo bolsa. Mas já me adiantando, o silo bolsa também precisa de monitoramento, eu preciso cuidar, eu preciso não apenas botar o grão numa bolsa e abandonar a bolsa lá no meio, né, do pasto, da lavoura, enfim, da floresta. Eu preciso ter um certo cuidado, que eu vou falar também na sequência. A instalação é rápida, ela é simples, é flexível, garante com que a colheita seja contínua e efeito um armazenamento em qualquer local da propriedade. Obviamente, você não precisa escoar rapidamente, você tem uma redução de custo no frete, que dá picos na época da safra. O custo, né, a gente faz com que as pessoas, os produtores, tenham muito bem anotados ou relacionados os seus custos, porque é em cima dos custos que você consegue prever o investimento. A economia dos custos faz com que você tenha essa segurança de fazer o investimento, isso em qualquer cenário, em qualquer máquina dentro do agro. Né? Então, você entender quais são os seus custos, você consegue projetar uma redução e você também consegue projetar um investimento para os próximos anos. Flexibilidade no armazenamento. Permite organizar separadamente diferentes culturas, qualidades e umidades. Isso só o silo bolsa consegue fazer, né, numa velocidade tão rápida. A estrutura da armazenagem é adaptável, né, se eu comparar com outras estruturas, eu posso colocar isso em qualquer lugar, eu posso fracionar, eu posso fazer a bolsa em 3, 4 pedaços, enfim. A flexibilidade, ela é muito, e a versatilidade, ela é muito oriunda desse sistema. Com relação ao investimento, né, a armazenagem por saca em relação aos outros modelos tradicionais era muito menor. E eu vou mostrar para vocês na sequência também um cálculo que a gente faz da armazenagem silo bolsa frente à armazenagem estática, relacionando custos, né, para, obviamente, promover ou prever uma economia. Redução drástica de profissionais com relação ao embolsamento. Então, as pessoas precisam, obviamente, serem capacitadas, tá? Mas uma ou duas pessoas aí já conseguem fazer todo o processo. Com relação à armazenagem de silagem, né, para a parte de pecuária, não é o nosso foco aqui, mas também tem pontos muito positivos, né? A gente fala muito em perdas no sistema de armazenagem e conservação de alimentos, e o silo bolsa é o que traz, entre todos os sistemas, as menores perdas, perdas nutricionais, vamos dizer assim, desse alimento armazenado. Porque tem, obviamente, situações de fermentação ocorrendo dentro da bolsa, né? E esse processo, ele é diferente dos outros sistemas, onde faz com que tu tenha, então, essa conservação nutricional desses alimentos muito mais rápida, né, a questão da estabilização do produto, e também garantindo também que o animal possa se alimentar de um alimento de melhor qualidade. Material de melhor qualidade tem melhores conversões em leite e carne, gerando maior eficiência e lucratividade. Então, é tudo o que o pecuarista quer. O pecuarista quer o quê? Redução de custos operacionais e também que ele possa ter, na hora de eu comercializar meu produto, seja leite, seja carne, que ele possa ter um rendimento frente aos seus custos muito maior. O silo bolsa contribui muito para isso. Outra pergunta que sempre aparece para o time comercial e quem trabalha com sistemas, as capacidades, né? Quais são as capacidades do silo bolsas, né? Quanto eu consigo colocar dentro de um silo bolsa? Obviamente, isso depende do tamanho da bolsa, né? E também do produto a ser armazenado, tá? Mas as principais bolsas comercializadas hoje no Brasil, nós temos 6, 9 e 10 pés, variando aí o seu comprimento de 60 até 100, até 125 metros, já se fala hoje também no mercado brasileiro, fazendo com que tenha
setups menores, né? Tá falando em custo, então menos setup você tem menos custos. Então trabalhar com bolsas de diâmetro maior e comprimentos maiores, você vai conseguir alocar mais produto e também reduzir setups. Tá? Mas uma referência, como eu falei para vocês, uma bolsa de 9 pés, 60 metros, uma das mais utilizadas, você tem para o milho a 14%, cerca de 3.300 sacas, e para a soja 3.000 sacas. Então, gravando esse número, você já consegue fazer uma projeção, né, de quanto você tem dentro da bolsa, você já consegue imaginar quantas bolsas você vai precisar para estocar a sua produtividade, qual é a área que você precisa reservar para isso, tá? Tanto para a agricultura quanto para a pecuária, como eu falei para vocês, são capacidades, né, diferentes. Obviamente, eu estou falando em silagem, né, 33% de matéria seca, o próprio grão úmido, o grão reidratado, que são produtos armazenados nas bolsas, né? As bolsas são comercializadas pela densidade, vamos dizer assim, né, que é o peso, e principalmente pelas micragens. Então, tem diversos fabricantes no Brasil que pode atender todas as necessidades aí do nosso mercado nacional. E os níveis de umidades recomendados para o embolsamento, né, para os produtos mais armazenados, arroz, aveia, milho, soja, café, feijão, são produtos também que são possíveis de armazenar, mas todos variando aí entre 11% a 13%. Tá? Essas são as umidades indicadas. Claro que aqui cabe um parêntese, tá? A umidade de embolsamento ela é proporcional ao tempo que você vai deixar armazenar. Então, quer dizer que eu não posso armazenar um grão mais úmido? Pode. Você pode armazenar um grão um pouco mais úmido, né? Porém, você vai deixar ele menos tempo dentro da bolsa. Tá? Um grão já seco, né? Então, vamos lá, passou pelo sistema silo, já passou pelo sistema de pré-limpeza, secagem, já vou armazenar ele pronto, como a gente diz, né? Que ele já seco e já separado. Você pode deixar aí 18, 24 meses, dependendo também da conservação dessa bolsa e também da durabilidade dessa bolsa, né? Agora, com umidades maiores, você tende a fazer esse armazenamento menor. Lembrando sempre que o monitoramento, o acompanhamento dessa bolsa armazenada, ela é muito importante, tá? Não é uma regra, não é que você colocou nessa umidade, você vai deixar esse tempo e as coisas vão acontecer. Precisa monitorar, precisa ver, porque eventualmente pode acontecer algum furo, eventualmente pode acontecer alguma coisa, e você precisa fazer esse fechamento. Furo na bolsa não é um problema, pessoal. O problema é você deixar esse furo. Então, aconteceu um furo com determinado motivo, você vai lá e você faz a sua vedação. Existem técnicas e orientações também para isso. Aqui eu trago para vocês, quando a gente fala, ok, a gente falou muito em números, a gente fala muito em cenário brasileiro, a gente fala muito em desafios logísticos, custos da safra, mas como é que a gente mostra isso de uma forma simples, vamos dizer assim, e também que fica visível para as pessoas entender o quanto é benéfico utilizar o silo bolsa, né, com relação à armazenagem. Então, esse cálculo que eu vou trazer para vocês, ele nada mais é do que relacionar custos, tá? Eu tenho o custo do tradicional, e sempre esse custo balizado por saca, tá? Eu tenho o custo do armazém, menos o custo do silo bolsa, certo? O custo do armazém está sempre relacionado a frete, mais recepção do grão, mais que é a armazenagem vezes o tempo, mais a quebra técnica, né, com relação ao tempo. E o custo relacionado ao silo bolsa é o valor da comercialização, né, da compra, da venda do silo bolsa, né, frente à quantidade de sacas que eu vou armazenar, certo? Esses custos são tabelados, são médias, e obviamente que isso vai mudar de região para região, tá? Mas aqui são valores bem conservadores, né? Com relação aos custos de frete, recepção, armazenagem, quebra técnica, mas isso é pertinente ao sistema, né? Todos vão ter que pagar esses custos na hora de alocar seu grão no armazém, né? E os custos do silo bolsa é a compra de um silo bolsa, né? Vamos pegar aí uma bolsa de 9 pés 60 metros, né? Considerando o valor de referência de mercado, vai pagar em média aí 0,9, né? Por saca
nesta bolsa. Então, como é que eu faço o cálculo? Eu pego um custo menos outro custo e multiplico pela quantidade de sacas que eu vou armazenar. Obviamente que essa quantidade nunca vai ser a totalidade, né? Ninguém vai armazenar toda a sua produtividade, né? Alguma coisa é escoada, alguma coisa é comercializada, e a grande maioria, tá, a nível nacional, armazena um percentual. E a gente pega esse percentual que foi armazenado, faz a diferença dos custos, tu vai ter sua economia por safra. Tá? Como é que é feito esse cálculo, então? Aqui eu tenho um exemplo muito simples, tá? Onde a gente pega um produtor rural de soja, tá? Que lá no seu planejamento ele decidiu armazenar por 4 meses. Né? Eu vou deixar uma certa quantidade, essa quantidade ela está escrita aqui embaixo, vai ser 30% da sua produção, então não é sua totalidade, é 30% da produção de soja, ele vai deixar armazenado por 4 meses, certo? Os cálculos de custos da armazenagem, ele vem dessa tabela aqui, né? Onde eu relaciono, então, frete, mais recepção, armazenagem, quebra técnica. Eu vou ter um custo de R$ 6,69 por saca de soja. Certo? O custo do bolsa, ele vai ter 0,91, né? Aí a gente está botando um valor de mercado de referência, tá? Do 2.750, o valor de um silo bolsa, né? Frente a 3.000 sacos, que cabe dentro da bolsa, já 0,91. Então, esse é o custo do silo bolsa e esse é o custo do sistema de armazenagem. O produtor, ele plantou 800 hectares, ele teve uma produção média de 65 sacos por hectare e 30% dessa produção ele vai botar no silo bolsa. Então, quantas sacas dá desses dados? 15.600 sacos. Então, 15.600 sacos ele vai armazenar no silo bolsa. Então, se eu tenho essa quantidade frente a esses dois custos, e aí é só fazer uma relação direta entre eles. Então, eu pego o custo do sistema de armazenagem estático, né, menos o do silo bolsa, eu vou ter R$ 5,78, desculpa, a diferença. Multiplico pela quantidade, eu vou ter uma economia na safra em torno de R$ 90.000, tá? Isso vai variar, obviamente, isso aqui é só uma simulação, isso aqui é só um exercício que a gente está fazendo para vocês. Como sim é possível fazer essa estimativa. Né? Como eu falei para vocês, se o produtor já tem esses custos já na sua cabeça, já tem isso monitorado, porque ele vai pagar isso durante a safra, ele consegue rapidamente fazer esses cálculos. Opa, eu posso, então, usar uma estratégia interessante, silo bolsa, né, para me trazer uma economia num período que é muito crítico. Tá? E aqui a gente está falando em 4 meses, tá, pessoal? A gente não está falando de deixar a soja deixada um ano. É 4 meses que ele retém o produto e é 4 meses que ele pode comercializar. Nesses 4 meses, o preço do frete já alterou, o preço da soja já alterou, né, e as condições de porto também já alteraram. Tá? Então, isso é um planejamento que é possível fazer. Obviamente, cada região vai trabalhar num planejamento diferente, mas interessante, a economia, o retorno que isso vai ter, que só o silo bolsa consegue trazer. Como eu falei para vocês, o silo bolsa, sim, traz muitos benefícios, muito interessante, mas nós temos, sim, a nossa contrapartida, nós temos o nosso dever de trabalhar com as boas práticas de uso do silo bolsa, tá? Que é, vou listar algumas para vocês, que a maioria já conhece, mas sempre é bom a gente reforçar com relação ao local, tá? O local deve ser um local com boa drenagem, se possível fazer né, uma terraplanagem, enfim, reservar a área. Quando a gente fala em planejamento, você já consegue reservar a área, você já consegue adquirir silo bolsa, você consegue se preparar para poder fazer o embolsamento. E depois que você realiza o embolsamento, é necessário fazer os cuidados, né? A própria orientação, né, se recomenda que o silo bolsa deve ser esticado sempre no sentido norte-sul ou sul-norte, para evitar a exposição solar durante o dia. Então, são algumas recomendações que a gente faz. O terreno deve estar sempre limpo, tá? Livre de restos de esculturas, tocos de madeiras ou pedras que possam romper o plástico. Se recomenda também fazer uma limpeza, uma aplicação de herbicida para tirar também as ervas daninhas também. Tudo que for feito traz benefícios, tá?
O local onde permanecerão as bolsas poderá estar cercado, se seria uma das melhores condições, né? Se na sua região tem muito roedor, tem muitos animais que possam vir atacar a sua bolsa, você pode trabalhar com cercas elétricas comuns, dessas que já são utilizados principalmente na pecuária, você consegue proteger, tá? E você não está protegendo o silo-bolsa, você está protegendo o patrimônio que você tem ali dentro. Você está protegendo aquela quantidade monetária que você tem dentro daquela bolsa. Pode ser 400, pode ser 500 mil reais. Então, não é nenhum sacrifício você cuidar dessa bolsa ali. Você aparar o mato, você ver se não tem furo, você, eventualmente, dependendo do lugar, botar uma cerca elétrica. Então, são recursos que você pode fazer para ter segurança maior ainda, né? As bolsas devem ser armazenadas em locais afastadas de árvores e outros obstáculos, né? Eventualmente pode cair uma madeira, um galho pode perfurar, né? E com uma distância também aí de mais ou menos, isso pode variar de 2 metros entre si, para poder você conseguir inspecionar e ter uma ventilação entre as bolsas. Antes do início da bolsa, deve ser feita uma linha reta, né, com uma referência. Isso ajuda muito para que a bolsa fique bem alinhadinha, e aí, ela estando alinhada, você consegue fazer uma do lado, uma perto da outra, na mesmo alinhamento. Isso faz com que você tenha ganho de área, muito importante também. Na operação, tem o trator que faz a operação, esse trator sempre tem que estar na rotação dos 540, tá? Ser mantida, porque você vai trabalhar em regulagem de freio da máquina, não no trator. O trator está ali apenas para entregar essa rotação, está livre de marcha, né? Vai estar em neutro. E a regulagem e alinhamento da bolsa é feita pelo freio da embolsadora. E a marca, isso que é importante também, a marca, a impressão que os fabricantes de bolsa fazem deve estar sempre na lateral da bolsa e também próximo ao freio, porque você tem que monitorar o estiramento da bolsa. Tem uma régua ali que você precisa, né, verificar se a dilatação, o estiramento da bolsa está dentro do recomendado pelo fabricante, que lá indica o nível máximo de estiramento. Então, isso é importante ser verificado, né? Se essa variação está dentro ou está fora, você ajusta freio da embolsadora e continua fazendo o seu embolsamento. Então, são dicas muito importantes, tá, pessoal, para ter o embolsamento muito bem feito. E o embolsamento feito com excelência vai facilitar também a extração do produto. Uma bolsa mal alinhada, mal feita, ela é mais difícil de extrair, dá mais trabalho, então o embolsamento ele é muito necessário. Para evitar a ocorrência de ondulação, tá? Como eu falei para vocês, o ajuste de freio, o acionamento de freio, a verificação do freio também, ele é muito importante para que isso possa ter sucesso. Caso os grãos estejam saindo por um período de secagem, né, do secador, para adequação do produto, se recomenda já deixar um certo período de repouso para não, né, armazenar esse grão aí com uma temperatura elevada. Isso pode ser prejudicial também. Para a confecção do silo bolsa de grão seco, isso é uma outra dica também que a gente sempre passa. O silo bolsa, eu não comentei, mas ele é branco por fora e ele é preto por dentro, justamente para tu ter essa questão da incidência de luz, né, dos raios solares. Então, quando eu vou confeccionar a bolsa, eu sempre puxo a bolsa sanfonada, dobrada, eu instalo na embolsadora e eu vou começar a puxar. Quando é grão seco, eu puxo a folha, né, a parte mais externa do silo bolsa, para fazer o início da operação, e quando é para pecuária, eu faço o inverso, eu puxo a folha interna do silo bolsa. São dicas importantes para ter um sucesso no embolsamento. A verificação contínua quanto à existência de furo, já falei para vocês, é fundamental, tá, para evitar qualquer contaminação ou qualquer umidade excessiva do produto, deve ser verificado. Nunca se deve colocar a mão ou ajudar manualmente durante a máquina em operação, porque a gente tem trator, a gente tem cardan, a gente tem roscas em movimento, é uma máquina muito simples, mas tanto as embolsadoras quanto as extratoras, elas têm elementos rotativos que podem ser perigosos, então segurança nunca é demais. Quando eu vou realizar o corte também dessa bolsa para poder fazer a extração, o corte sempre na transversal, né, e nunca na longitudinal, porque eventualmente essa bolsa pode romper, e o rompimento é um problema muito grave, porque você pode ter perda de grão, ninguém quer isso, né? Então, são boas práticas com relação ao corte também. A extração, aqui no parte da pecuária, né, mas é importante também a gente falar, porque não se tem no mercado hoje brasileiro extratoras de grão úmido ou de silagem,
Então, mas o pessoal utiliza aí desensiladores, garfos, pá carregadeira para retirar esse material para fazer o consumo e o trato dos animais. Então, boas práticas sobre bolsas são fundamentais, tá? Não basta você escolher a melhor marca do mercado que você julgar ser importante, não basta você adquirir o melhor equipamento do mercado sem ter a contrapartida, sem ter a sua contribuição entre treinamento das pessoas, pessoas qualificadas fazendo o sistema, por mais simples que seja, tá? O processo de embolsamento, mas ele requer cuidados e sempre prezando pela segurança, né, do processo, que é muito importante. Tá? E todos da cadeia do Silo Bolsa, né, trabalham muito fortemente para isso, tá? Para que o sistema assim funciona, o sistema dá certo, o sistema ele traz retorno, né? Mas precisa ter uns cuidados também que são de responsabilidade do usuário. Ok, pessoal, então quis trazer para vocês aí um apanhado, tá? Eu sei que é bastante conteúdo, é bastante informação, desde o cenário econômico e produtivo, né, do Brasil, e depois uma abordagem mais específica do Silo Bolsa. E eu vou fazer um fechamento, então, dessa nossa apresentação, desse nosso bate-papo, novamente voltando a falar da Master, tá? Falando sobre os nossos produtos, tá? O nosso portfólio de produtos, que está sempre em movimento, a gente está sempre buscando melhorias e novos produtos para a gente entregar para o mercado brasileiro. E a March, nesses 20 anos, fez com que a gente trabalhasse e desenvolvesse bastante produtos para atender, tá, quase todas as necessidades hoje quando se fala em armazenagem de Silo Bolsa. Então, está aqui o nosso portfólio, né, nosso mapa de portfólio dos nossos produtos, né, entre embolsadoras e extratoras, né, embolsadoras tanto para a parte de agricultura quanto a parte de pecuária. Nós temos, né, todas as embolsadoras hoje com um propósito diferente, né, com uma especificação diferente para um uso determinado. E também lançamos recentemente, para agregar esse portfólio, as carretas graneleiras, que são produtos que, para o embolsamento, né, principalmente para as embolsadoras de grão seco, são produtos necessários. E eu vou falar, então, na sequência, um pouquinho sobre os nossos produtos, mas vou me ater apenas à nossa linha agrícola, tá? Não vou falar sobre os produtos de pecuária, nosso objetivo aqui é falar mais sobre agricultura. E os nossos produtos voltados para a agricultura são esses que estão aí na tela, tá? São embolsadoras, extratoras e as carretas, né? Aonde eu vou estar falando, então, na sequência, um pouquinho de cada uma delas, de uma forma muito rápida e sucinta também, porque a minha ideia não é se estender muito, mas é só para vocês visualmente, vai aparecer alguns vídeos também, vocês conseguirem entender a aplicação de cada uma, a funcionalidade de cada uma, qual que é o diferencial entre elas, cada uma delas tem um propósito, né? E como eu falei, a March sempre procura buscar a necessidade que eventualmente vem crescendo. Na agricultura, ela é mais estática, essa necessidade, né? Ela flutua menos do que a pecuária. A pecuária se transforma um pouco mais. O que eu quero dizer com isso? Existe mais possibilidade de colocar produtos novos no mercado. A agricultura, ela depende muito do grão, da safra, né? Para embolsar o grão seco. Mas a gente está sempre aberto, então, às melhorias de produto. E aí eu começo falando para vocês as 3 primeiras embolsadoras, tá? A Ingrain 100, aquela que eu falei para vocês lá, que foi premiada lá em 2014, né? Prêmio IEH Melhores da Terra. É um produto já muito consolidado a nível nacional. Hoje, se não, é a principal embolsadora hoje no Brasil em termos de volume. Ela tem uma excelente produtividade, até 400 toneladas por hora, tá? Para fazer o embolsamento em bolsa de 9 pés. E aí, nós temos, né, um lançamento mais recente, poucos anos, uma embolsadora com as mesmas características que a 100, porém, a 110, a Ingrain 110, é para bolsa de 10 pés. Então, a gente está ganhando aí maior capacidade de embolsamento e maior capacidade de armazenamento. Quando eu armazeno em bolsa de 10 pés, eu estou tendo redução de área, eu estou verticalizando a minha armazenagem, porque a bolsa de 10 pés vai caber mais produto que a bolsa de 9 pés. E nós somos, então, o único fabricante hoje no Brasil com esse tamanho de máquina, uma máquina que te dá até 600 toneladas horas de capacidade, tá? Para fazer o embolsamento por carreta graneleira, ou se não, também
pelas colheitadeiras. Essas 3 máquinas, se você observar, tem essa moega plástica branca, isso já dá um indício que o abastecimento delas é feito por cima. Então, abasteço o grão por cima, tá? Aqui eu vou ter uma rosca que joga, uma rosca sem fim, que joga o grão para dentro. Diferente da 200. A 200 ela tem uma proposta um pouquinho diferente. Eu abasteço por cima, tá? Porém, a gente chama que é um embolsamento por gravidade, porque o grão ele não passa por uma rosca intermediária para jogar para dentro. Ele cai dentro do capuz, então ela é por gravidade, não passo por uma rosca empurrando esse grão. Além disso, eu não preciso ter o trator na operação. A gente chama também de uma máquina autônoma ou autopropelida durante a operação, né? A 100 e a 110, eu preciso ter um trator aí de no mínimo 75 CV para poder fazer a operação. Então, a 100, a 200, desculpa, não preciso ter o trator, ela tem um terceiro rodado aqui onde eu faço o alinhamento para que a bolsa possa ficar reta. Ela tem, sim, um motorzinho, um motor a gasolina, mas esse motor, ele toca umas roscas bem pequenas na parte superior aqui, que vão auxiliar esse fluxo do grão, tá? E não é para compactar o grão, não é para jogar o grão lá para dentro, mas ele auxilia o rebatimento desse grão já dentro, né, do capuz da bolsa. As outras, o helicóide está fora do capuz, que seria essa região aqui, tá? Onde realmente já está sendo embolsado o produto. E aí eu vou passar, eu só vou tirar o barulho aqui, para a gente conseguir falar em cima dos vídeos. Aqui eu trago uns vídeos da 100, tá? Aqui, como eu falei para você, já embolsando aqui já na lavoura, então direto da colheitadeira, então quer maior agilidade do que isso já na colheita, a 100 sendo embolsada, um trator também pequeno. A questão do operacional é importante, né? Observe o rapaz aqui fazendo o controle do estiramento da bolsa, tá? Aqui é uma bolsa já sendo iniciada, né? Uma bolsa feita, a bunda da bolsa que a gente fala. Mas esse rapaz aqui estava ajustando e conferindo o estiramento da bolsa, então a parte operacional ela é muito importante. Então a 100, uma máquina muito conceituada, versátil, você pode embolsar tanto na lavoura como perto também da sua propriedade. A 110, tá? Muito similar a 100, vocês vão ver que não tem nada de diferente com relação a 100 na parte operacional, porém o ganho está aqui, a bolsa é maior. Obviamente que ela vai ficar mais achatada, tá? Porque eu tenho a densidade do grão faz com que a bolsa fique mais achatada com relação a 9 pés, mas eu tenho maior capacidade de armazenamento, eu tenho uma bolsa maior, eu posso reduzir setup, eu posso trabalhar em comprimento, então sim, ela tem benefícios, e a Marcha quer cada vez mais fazer com que o mercado de 10 pés no Brasil possa evoluir. Para vocês terem uma ideia, o mercado argentino já trabalha com bolsa de 12 pés. Então, são bolsas de 12 pés para armazenamento de grão. Olha a evolução que os nossos irmãos já estão, né? E no Brasil, a gente ainda está, vamos dizer assim, na parte de colocação e de introdução nesse mercado, mas a gente acredita que tem um potencial gigante, tá? E quem sabe, né, futuramente, por que não trabalhar com bolsas maiores? Por que não 12 no Brasil no futuro, né? Seria uma maravilha. Redução de setup, custos operacionais, enfim, mas são coisas para o futuro. E aí a 200, eu vou retirar os áudios daqui. A 200 você já percebe que eu não tenho trator na operação, né? Estou abastecendo aqui com uma bazuca, uma certa quantidade de grãos, o embolsamento é por gravidade, tá? E aí eu não tenho trator, o embolsamento é feito da mesma forma. O que eu só preciso ter um cuidado com a 200 é o seguinte, tá? O terreno tem que ser o mais nivelado possível para facilitar o embolsamento. Como eu não tenho um trator ali, como eu não tenho uma rosca, né, trabalhando de forma que empurra esse grão, e ela é por gravidade, então o embolsamento é feito pela densidade do grão mesmo, pela gravidade, por esse fluxo do grão. Então, quando o terreno está mais nivelado, facilita também ficar até uma bolsa mais bonita e mais uniforme também. Mas a 200 tem essa proposta, tá, de redução de custos operacionais, redução também de mão de obra, e faz com que você também trabalhe com embolsamento de grãos secos, em bolsa de 9 pés apenas. E quando a gente fala em otimizar a logística, vamos dizer assim, né, quando a gente fala em máquinas que te dão mais recursos, dentro das embolsadoras, obviamente, a 105... Oi?
A 150 e a 170, tá? São máquinas que eu consigo receber esse grão através de caminhão basculante. Certo? Isso me facilita muito a minha logística. E elas também conseguem, através dos seus opcionais, também trabalhar com moeda. Então, eu consigo com a 150 e com a 170, ora, embolsar lá na lavoura, colocando a moeda, e também embolsar perto da minha propriedade, do lado do meu armazém, onde eu vou receber esse grão com um caminhão basculante, uma carreta, um bitrem, enfim, grandes quantidades de grãos, aonde eu consigo fazer embolsamento de uma forma muito rápida. Diferença entre as duas, tá? A 150, ela tem uma esteira de borracha para conduzir o grão, certo? Então, obviamente, eu vou ter um fluxo menor de grão, mas eu não vou ter um dano mecânico acentuado nesse grão. Então, quando eu quero armazenar um grão aí que eu quero preservar as características visuais dele, né? Por exemplo, um feijão, um produto, uma pipoca, um produto, uma semente, que eu não queira ter danos mecânicos mais acentuados, porque o produto cai numa esteira de borracha, essa esteira de borracha é conduzida para a embolsadora. A 170, ela tem rosca sem fins, tanto aqui no reservatório, na parte inferior, quanto no tubo que só para embolsar. Então, é natural que o grão fique se debatendo ali, né? Porque é um sem fim, né? Um dano mecânico pode ser maior. Então, essas são a diferença das duas, mas ambas recebem o produto de caminhão. Tá? A 50 você pode fazer a dosagem pelas portinholas, né, por tampas traseiras preparadas nas traseiras dos caminhões. Então, o fluxo ele é menor. Vou fazer um embolsamento mais lento, vamos dizer assim, mas é um embolsamento mais cuidadoso com relação ao grão. Né? E eu posso também, como eu falei para vocês, um grande volume de grão, abastecer diretamente aqui da colheitadeira com a moeda. São kits opcionais, então a gente consegue configurar a máquina para atender as duas opções. Ora receber de caminhão, ora receber também de carretas graneleiras ou até mesmo as próprias colhedoras. E a 170, vou só tirar aqui. A 170 também, tá, tem essa particularidade de trabalhar tanto com moeda quanto com transgrain, mas a 170, sim, ela consegue, então, através da abertura total aqui, ajustada, obviamente, né, do caminhão basculante, receber um fluxo muito maior para fazer esse embolsamento. Então, a 170 é hoje a máquina mais versátil, mais eficiente, vamos dizer assim, em termos de logística operacional e velocidade de embolsamento. É a máquina utilizada aí por os principais prestadores de serviço, né, as grandes cooperativas, enfim, é uma máquina que realmente... E grandes produtores também, né, que queiram uma agilidade, uma eficiência maior, né, no seu embolsamento. Já se encaminhando para o final, então, uma vez que eu realizei o embolsamento, né, vou deixar por um determinado período, eu vou precisar reextrair esse material. Né? A bolsa está lá, feita, bonitinha, né, controlada, monitorada, e eu vou precisar reextrair esse material. Então, quando a gente fala em extração, precisa ter uma extratora de grão. E a Marshall tem no seu portfólio, então, 3 modelos de extratoras de grãos, tá? Para atender diversas demandas. Nós temos a 211, a 215 e a 220. Operacionalmente, elas cumprem a mesma função. Elas vão extrair, vão cortar a bolsa, vão enrolar a bolsa e vão extrair esse grão para um caminhão, né, para um outro reservatório. Vai eliminar toda a bolsa através da operação de extração. Porém, a 211 ela é destinada para um público, tá, para perfis de produtores que não requerem tanta velocidade, né, porque ela tem uma produtividade de até 100 toneladas por hora. Então, ela vai ser uma máquina mais simples, é uma máquina que ela vai estrechar um pouco mais a bolsa, né, com relação à bolsa de 9 pés, isso funciona muito bem, porém, ela tem esse dimensional um pouco diferente, né, se trabalha muito hoje, e inclusive é uma tendência para os próximos anos, é o armazenamento de bolsa de grão seco para bolsa de 6 pés. Já está acontecendo, né? E a 211 é a única que consegue retirar esse grão seco de bolsa de 6 pés. E aí nós temos a 215, tá? Uma máquina intermediária que consegue entregar aí até 180 toneladas por hora, uma máquina também já muito consolidada, premiada no nosso mercado, tá? Ela tem características diferentes, né? Ela tem 3 pneus, então é uma máquina um pouco mais estável, e ela só vai atacar a bolsa de uma forma diferente, né? Ela vai, de certa forma, cavalar em cima da bolsa, vamos dizer assim, vai ficar uma estabilidade um pouco diferente.
em comparação a 220. Mas quando a gente fala em eficiência, quando a gente fala em produtividade, assim como a 170 nas embolsadoras, a 220, a Outgrain 220, para extração, é a que te entrega o melhor resultado. Tá? Uma extratora com uma capacidade aí de até 300 toneladas por hora, tá? Com vários recursos, eu consigo operar ela diretamente do trator. É uma extratora que realmente também consigo tirar a bolsa de 10 pés, importante também, né? É mais recomendada do que a própria 215. Então, a 220 é hoje a nossa melhor extratora que a gente tem no mercado. Alguns vídeos compartilhando para vocês com a 211, então a máquina um pouco mais lenta, mas ela cumpre a sua função, ela vai fazer seu trabalho. Precisa que no embolsamento a bolsa fique mais uniforme possível, porque ela estrecha um pouco mais aqui, né, na parte lateral da bolsa. E ela precisa ter uns cuidados operacionais, uns cuidados também de manutenção, é uma máquina mais mecânica, com elementos mecânicos também mais simplificados. Então, a proposta dela é uma máquina de entrada, aonde não se tenha muitas bolsas para retirar. Então, poucas bolsas para retirar, e com uma vazão um pouco menor, recomenda-se, então, a 211. Já a 215 é uma máquina também, como eu falei, já muito consolidada, tá? Tem uma excelente produtividade, tá? É uma máquina bem estável, onde eu tenho os rodados que ficam nas laterais da bolsa, certo? E eu consigo, né, através de um acessório que a gente chama do Transgrain da 215, que é esse acessório aqui, a gente adquiriu como opcional. O que eu ganho com isso? Tu ganha em utilizar a sua extratora também no embolsamento, também na safra, tá? Onde ela acaba sendo um receptor de grãos de caminhão basculante. Então, eu adapto a minha extratora para receber e para embolsar. Se eu já tenho na minha propriedade uma 100 e uma 215, eu posso transformar a minha 100, a minha 215, para me abastecer a 100. É o vídeo que vocês estão vendo aqui na tela, esse exemplo aqui. Então, isso é muito bacana, porque otimiza o processo logístico. E basta adquirir um kit, né, que é um kit Transgrain da 215, e conectar na extratora. A extratora passa a ser, então, um dispositivo para abastecer a embolsadora. Muita versatilidade nesse item, tá? E, como eu falei para vocês, a 220, né, dispensa apresentação, é uma máquina muito eficiente, também utilizada muito por prestadores de serviço, tá? Uma máquina muito produtiva, que a bolsa está fazendo o corte, né, da bolsa. Como eu falei para vocês, uma bolsa bem feita no embolsamento é sucesso na extração. Então, aqui nós temos excelente produtividade, tá? Excelente custo-benefício para as embolsadoras. Então, cada embolsadora tem o seu propósito, cada embolsadora tem seu poder de investimento, mas todas com a qualidade Marcher, todas, né, com o nosso conhecimento de mercado, com o nosso conhecimento de revendedores e também do nosso time de pós-vendas dando todo o suporte. E para complementação de linha, né, a Marcher resolveu levar a mesma qualidade, a mesma robustez dos seus produtos, o mesmo know-how de conhecimento para as extratoras embolsadoras que a gente tem para a linha de carretas graneleiras, né? É um mercado que a gente está entrando agora, né? Somos recentes e apresentamos recentemente, no ano passado, duas versões, né? A carreta de 14.000, a Massist Cargo Grain 14.000 e a Massist Cargo Grain 17.000. Então, são duas versões de entrada. Uma máquina muito robusta, né? Uma máquina muito com a cara da Marcher. A gente procurou fazer esse produto também para atender todos os níveis de exigências no nosso mercado. Em recorrência disso, a gente testou essa máquina nos piores terrenos possíveis aqui no Rio Grande do Sul, tá? Aonde a gente conseguiu, então, passar por terrenos muito complicados, né? Testando o antitombamento da máquina. Então, realmente, a gente tem muita confiança nesse produto, tá? Que isso é muito bom, tá? Produto da cara da Marcher, e a gente está também agregando valor no nosso portfólio, tá? Faz parte do embolsamento, faz parte da extração, as carretas graneleiras. Temos objetivos de aumentar a nossa linha no futuro, ter mais produtos,
mas tenham ciência de que as nossas carretas, elas também têm a mesma qualidade dos nossos produtos, que a gente já está mais forte no mercado, como extratoras e embolsadoras. E a gente não para por aqui, vamos ter muitas novidades em 2025, 2026, no decorrer dos anos, tá? A gente tem um compromisso com o pioneirismo, tá? O que quero dizer com isso? Trazer novidades para o mercado, trazer novas possibilidades para a gente trabalhar com novos produtos. E a gente vai ter, obviamente, em 2025, alguns lançamentos de alguns produtos, e isso vai ser muito benéfico para o nosso mercado. Pessoal, agradeço a paciência de vocês, tá? Agradeço a permanência de todos também. Fico muito feliz de estar fazendo esse trabalho com vocês. A apresentação foi talvez muito rápida ou talvez com muito conteúdo, mas a gente fica aberto agora, o Ricardo vai conduzir. Caso alguém tenha alguma dúvida, a gente pode também conversar. E se eu não tiver todas as respostas, eu prometo também que pesquiso e trago para vocês. Ok? Agradeço a paciência também e também a audiência de vocês aí. Muito obrigado. Muito obrigado, Nelson. Muito obrigado, pessoal, que está aí presente, que acompanhou. A apresentação foi de extrema importância, muitos pontos importantes que a gente tem que se atentar, né? A gente que trabalha nessa área de armazenagem, para a gente poder se posicionar no mercado frente ao produtor. Agradecer a presença das revendas, né, parceiras, a gente vê revenda aí de todos os extremos do Pará, Santana do Araguaia, Paragominas, lá de Santarém, né? O pessoal de fora do Pará também está acompanhando. E queria deixar o espaço aberto a contribuições. Se alguém quiser fazer algum comentário, tiver alguma dúvida. Vi que tem uma dúvida aqui do Alexandre. Alexandre, eu acho que é o de Santarém, né? Da revenda Agromax. Bom dia. 24 meses de armazenamento para milho e soja. O que você tem a contribuir, Nelson? Como eu falei para vocês, é muito importante as boas práticas do Silo Bolsa, tá? Acho que é o mais importante que a gente tem que entender hoje sobre o tempo de armazenagem, tá? Hoje, você deixar 24 meses dentro da bolsa, primeiro, esse cara não precisa do dinheiro, né? Deixar todo esse tempo aí para comercializar. Segundo, ele vai ter que ter um cuidado maior ainda, porque é 2 anos que ele tem que cuidar, monitorar esse Silo Bolsa, tá? Mas sim, se é possível, porque existe a recomendação dos fabricantes do Silo Bolsa, né? Alguns deles dão 24 meses. Então, a gente entende, sim, que é possível, mas eu sempre ressalto que, além do tempo de armazenagem, as boas práticas na conservação, no monitoramento, é principal para poder ter a qualidade desse produto armazenado, tá? E outro ponto que você falou também é que vai ditar o tempo de armazenamento, muitas vezes é a umidade, né? Quanto mais úmido o grão tiver, menos tempo ele pode ficar armazenado. Exato, porque no momento da colheita, às vezes tu não consegue, por mais que todo planejamento que tu faz, a tua estratégia que tu faz, às vezes o milho, soja não está no ponto e tu quer antecipar plantio, antecipar colheita, enfim, tu quer liberar o solo, você colhe com um pouco mais de umidade, mas você coloca dentro do Silo Bolsa e logo você vai retirar, vai deixar aí por alguns meses, 2, 3 meses, 4 meses, enfim, e você vai retirar esse produto e vai ou comercializar, ou levar para silo para beneficiar, mas é possível sim deixar com uma umidade um pouco maior, obviamente não vai deixar por muito tempo, mas esse pequeno tempo que você deixa, você já traz um ganho muito importante, aquilo que eu falei para vocês naquele cálculo de viabilidade que a gente fez. Tá? 4 meses, se tu deixar, você já consegue ter uma redução de custo muito alta. Porque é 4 meses de colheita onde os custos sobem e a gente tem dificuldade de escoamento, isso é fato. Então, essa preparação ela é muito importante, esse planejamento ele é muito importante. Certo. Danilo, estou vendo que o Danilo está online aí, quer fazer alguma contribuição, Danilo? Liga o áudio aí. Bom dia, pessoal. Como o Ricardo comentou aí, eu faço parte do time comercial da Marcha, então aqui representando o time comercial,
e agradecer a iniciativa primeiro do Ricardo, né, que levantou essa bola aí da gente trazer mais informações para as nossas revendas e, consequentemente, para os produtores do Pará, né? Então, essa iniciativa aí do Ricardo, parabenizar ele, e o intuito é esse mesmo, a gente levar soluções do mercado de armazenamento para nossos produtores, soluções de negócios. Então, agradecer o Nelson, lógico, que está junto com nós aqui, trazendo essas informações, espero ter contribuído aí para todos, e deixar os nossos contatos, né, do meu e do Ricardo, para que a gente possa tirar as dúvidas aí mais à frente, e que a gente possa fazer bons negócios aí no campo, beleza? Só agradecer aí, parabéns à participação de todos aí nesse sábado. Então, valeu, pessoal. Mais alguém tem alguma outra dúvida para a gente discutir aqui? Ou a gente finaliza? O pessoal ficou até o final, cerca de 40 pessoas aí online conectado, né? Entre revenda, produtor, armazém. Tem uma pergunta do... Posso conduzir aqui, Ricardo? Tem uma pergunta do Claudemir Alexandre de Almeida, tá? Pode sim. Ele pergunta o seguinte, como os clientes podem fazer o acompanhamento da qualidade do grão dentro da bolsa, tá? Através da calagem, tá? O pessoal faz... com o calador, você pode retirar uma certa amostragem desse produto. Na linha da pecuária, é possível fazer essa amostragem, verificação já no processo de processamento, tá? Mas na bolsa, depois da bolsa feita, é possível tirar amostras e fazer análise, fazer acompanhamento, monitorar. Obviamente, você vai precisar fazer um furo na bolsa, né, introduzir com um calador lá na região central da bolsa, retira uma amostra e faz as análises que você precisa fazer. E depois, obviamente, você tem que vedar, né? Você faz essa vedação desse buraco, desse furo. Mas, sempre reforço, esse monitoramento, tá? Dos grãos, monitoramento do estado da bolsa também ali, ela é muito importante para que você tenha essa segurança a mais de que não, vou deixar aí por um determinado tempo e eu estou seguro com aquele produto. A própria emerticidade do silo bolsa já te dá segurança, certo? Tá? Mas o monitoramento associado às boas práticas de embolsamento é o que te traz, então, esse maior conforto aí com relação a essa segurança. Perfeito, Nelson. Mais uma vez agradecendo a participação de todos, a gente vai finalizar por aqui. Vendo o comentário do Graça aqui, parabéns pela iniciativa, Ricardo. Temos alguns colegas do Mato Grosso do Sul assistindo. Abraço aí para o pessoal do Mato Grosso do Sul. Tem mais uma pergunta aqui. Do Ian Oliveira, Nelson. Há controle de gases internos, como gás carbônico ou oxigênio, para evitar deteriorização? Quando a gente fala em hermeticidade, a gente lê a ausência de oxigênio, tá? Então, o pouco oxigênio que tem, ele já é consumido rapidamente, né? E depois existe um ambiente hermético. Então, não há circulação de oxigênio, não há entrada, não há saída de oxigênio. Isso dá uma estabilidade, e essa estabilidade garante essa conservação desse produto. Né? Quando a gente fala em conservação, é a mesma qualidade que você vai embolsar, é a mesma qualidade que você vai retirar num determinado tempo. A bolsa hermética, ela vai te proporcionar isso. Então, a principal característica do silo bolsa é essa, né? Ter uma armazenagem segura, e essa segurança, ela existe, sim, tá? Desde que feita com as boas práticas que se recomendam. Perfeito. Beleza? Tem mais perguntas aqui? Posso me despedir, então, Ricardo? Pode sim, fica à vontade. Informar também que essa reunião foi gravada, viu? Depois a gente disponibiliza aí para o pessoal que assistiu. Isso, maravilha. A gente está à disposição, tá, pessoal? Toda a nossa equipe comercial, toda a nossa rede de representantes, distribuidores e parceiros a nível nacional. A gente quer cada vez mais falar sobre esse assunto e sempre é bom falar sobre esse assunto, tá? Tem muitas oportunidades. E do nosso lado, aqui como empresa,
a gente agradece a oportunidade, a gente está sempre à disposição para tirarem dúvidas, né? Nos visitem nas feiras, a gente participa das principais feiras do cenário nacional, a gente está sempre à disposição para trocar uma ideia, para entender as necessidades de vocês. Então, qualquer possibilidade futura de um encontro, a gente fica muito feliz. Tá? Muito obrigado pela participação, parabéns, Ricardo, pela iniciativa, pela condução aí também, e a gente fica à disposição aí para uma eventual necessidade. Ok? Obrigado, pessoal, bom final de semana a todos, e espero aí que a gente possa ter sucesso em 2025, que o agro possa ter excelentes resultados, e com certeza vai ter. Ok? Abraço a todos. Valeu, obrigadão, Nelson. Obrigado mesmo pela força que você deu. Então, valeu, pessoal. Estou me despedindo por aqui. E qualquer dúvida que tiver, aciona no Zap, ligação, estou à disposição. Tá? Vou fechar aqui a chamada.